Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais um bate-papo com o torcedor. Depois de muito tempo aqui, um grande cara, um amigo nosso, parceiro aí, que a fera nos deu aí de amizade, né? Vitor, obrigado por ter participado. Depois de muito tempo, finalmente, o Vitor tá aqui pra gente fazer esse bate-papo com ele. Demorou, viu? Demorou, mas tô aqui. Obrigado aí pela oportunidade, Gustavão. E é isso, bora lá. Isso aí, fica com a gente, vamos embora. Bom pessoal, então vamos começar aqui, aquela mesma coisa sempre. Tem umas perguntas aqui que eu vou fazer pra ele vai respondendo e a gente vai debatendo aí sobre o assunto. E a primeira pergunta que eu tenho pra fazer aqui pra você é: como foi que você conheceu o Petrolina e há quanto tempo você se acompanha? O que foi que fez você gostar do time e acompanhar aí? O que foi que aconteceu isso? Assim, Gustavão, eu acho que eu já contei, eu acho que no meu podcast, com vocês inclusive, mas eu acho que eu nunca contei pro Instagram de vocês, nem em live, eu acho. Mas é o seguinte, eu conheci o Petrolina há muito tempo, foi antes da pandemia. Hernando Brocador jogava no esporte ainda, e eu fui mais pelo esporte do que pelo Petrolina. Eu não gostava do esporte, eu gostava, só que era um time lá de cima, né? Eu queria prestigiar. Nisso, eu comecei a acompanhar a fera, só que não era tão, assim, acompanhar de perto, saber tudo e tal. Sim. Só que, quando chegou a pandemia, eu fiquei pensando na minha cabeça, caraca, velho, ia ser massa, tipo, eu ir nos estádios, assistir jogos e tal. Eu lembrei, o Petrolina joga de vez em quando, né? Só que, eu falei, eu quero acompanhar um time e tal, nem que seja da minha cidade. Aí, eu fui pesquisar um pouco mais sobre o Petrolina. Tinha acabado de passar o estadual, que tinha sido uma vergonha, inclusive, a gente tinha sido rebaixado e tal. Eu comecei a pesquisar e falei, caraca, quanto que o Petrolina joga, Aí eu fui começar a procurar. Aí, nisso, em 2022, quando a gente tava na 2, foi que eu realmente comecei a acompanhar de perto, ferrinho mesmo. Presencialmente mesmo, exato, né? Lá no estádio Paulo Coelho. Lá que eu comecei a assistir meus primeiros jogos, na 2 e tal, fase de grupo, a fase final, que existia antes, agora não é mais, é uma tabela geral. E foi nesse ano que teve a polêmica lá com o Belo Jardim, que o Petrolina foi acusado de botar jogadores irregulares, só que acabou que, apesar de ter ganhado, aconteceu a perca de pontos e tal, só que o Petrolina foi na justiça e conseguiu ganhar os pontos. E aí mesmo que eu virei torcedor foi em 2022, que inclusive eu fui gandula do Petrolina. Me contrata de novo que eu quero participar. Inclusive essa questão aí da justiça foi uma polêmica só, porque foi pra justiça, o Petrolina perdeu ponto, depois o Petrolina recorreu, aí conseguiu, aí depois voltaram atrás de novo, rebaixaram, aí ficou, né? E que no final isso prejudicou tanto o Petrolina, porque no final o Petrolina participou da primeira em 2023, e se não tivessem tirado os pontos da gente, a gente teria disputado o título naquele ano, coisa que a gente nem, né? Enfim, ficou nessa bagunça. Talvez hoje poderemos ser tetracampeão da segundona, meteram o louco aí, passaram a mão em nós. Só que acabou ainda subindo o Belo Jardim, que não era pra nem ter subido, e subiu o Petrolina, Maguari, subiu o rebanho todinho. Subiu, era pra subir 4 times, subiu 5, e com o Petrolina e o Belo Jardim. Só que aí foi o que eu comecei a acompanhar mesmo. Inclusive eu estava na festa do acesso lá, porque eu tava de gandula, eu tava na festa com os jogadores, tudo. Foi muito massa, foi uma das minhas experiências mais incríveis. E aí que eu comecei a ter minha paixão pelo Petrolina. Aí veio 2023, o ano mágico 2023. E o resto não precisa falar, vamos ficar no mágico. Não, 23, acaba no mágico. 23 tá bom demais. E foi realmente aí que eu comecei a acompanhar os heróis aí, nossa fera. E aí, continuando como a gente tava falando aqui do ano mágico 2023, né? A próxima pergunta que eu passo pra você é qual, assim, o momento mais marcante que você tem com o time, né? Assim, não um momento, né? Assim, um jogo, pode ser um jogo que foi muito marcante pra você, um momento, assim, que você vai lembrar pra sempre, assim, quando lembrar do time. Rapaz, eu vou fugir do óbvio. Porque eu poderia muito bem posso ter falado Cascavel, Petrolina. Eu acho que até pode ter sido o maior jogo. Com certeza foi o maior jogo, cara. Eu vou fugir do óbvio, foi muito especial esse do Petrolina e Cascavel. Se eu fosse botar uma lista de top 3, seria Santa Cruz e Petrolina no A1, que foi pros pênaltis e tal, com aquele golaço do Acauã, o Alan pegando pênalti, o Raiká fazendo o pênalti decisivo. Só que eu acho que o jogo que mais me marcou foi o 3-1 contra o Belo Jardim, pela segunda divisão. Do acesso, né? Do acesso, que era um tempo que Nildo Petrolina jogava, o Brunelli, Bruninho, o Emílio, enfim, esses jogadores que jogavam, né? Eu acho que foi o jogo que mais marcou, porque como eu tava dentro de campo, né, como gandula, e, tipo, eu tinha esse acesso aos jogadores, eu conversava com eles, eu trocava ideia, eu acho que foi um dos momentos mais especiais pra mim. Eu acho, em questão de memória, eu acho que eu mais tenho memória, com mais carinho, numa fase que o Petrolina não estava tão bem hoje em dia. Como você falou, né, assim, o jogo contra o Cascavel foi um jogo histórico, acho que é o maior jogo, assim, da história do Petrolina, mas esse jogo aí do Belo Jardim, em questão, se for comparar os dois, a conquista é maior, né, porque até então a gente não tinha sido punido e, como eu falei, a gente ia disputar o título, né, a gente tinha conquistado acesso e a gente
gente ainda ia disputar o título. Então, realmente, assim, na comparação dos dois jogos, é realmente o Belo Jardim, assim, né? Eu não acompanhei, eu só acompanhei, assim, o time mesmo só em 2023, a partir de 2023. Mas eu já acompanhava, mas não como acompanho atualmente, assim, nos jogos, assistir, mas eu só sabia dos resultados. Esse daí eu fiquei sabendo mais Pra mim, eu acho que esse foi o mais mágico. Do Santa Cruz também foi mágico, só que eu quase entrei na porrada com os caras. Inclusive, tamo junto, Santa Cruz. Tamo juntos, né? Mas é isso, eu acho que foi o jogo que mais marcou, assim, em questão de experiência, assim, mesmo, pra mim. E aí, né, vamos sair agora do momento mágico, né, momento bom, pra falar da temporada atual. Atual não, essa temporada passada, que eu ainda não me acostumei que nós estamos em 2026, né? Mas falando da temporada 2025, cara, o que é que você tem a dizer aí, o que foi esse ano, né? Tanto quanto a montagem do time, né, o treinador, toda a expectativa que foi montada e o que você achou aí, em geral dessa temporada aí. Assim, Gustavo, eu acredito que foi frustrante. Foi frustrante e não tenho nem o que falar que não foi, né? Só que eu acredito que eu esperava mais. Eu não vou mentir, não. Eu achava que o Petrolina poderia bater os playoffs sim, mas eu achava que não era, assim, tão fácil. Eu via que tinha uma competição muito grande, o Náutico muito bem, inclusive subiu pra Série B no final do ano, o Santa na Série C agora, o Sport tá na Série A, caiu pra Série B, só que era uma competitividade muito grande. O elenco que tava sendo montado era um elenco que dá uma expectativa, só que ainda era o menor folha salarial do campeonato. Eu esperava, só que não tanto. Imaginava que a gente não seria rebaixado, só que eu não imaginava que a gente ia ficar em último com somente 3 pontos. Tomando na peia. Apanhando pra todo mundo. Porque, vamos lá, time decente pra pelo menos ali, meio de tabela, buscar pelo menos uma classificação pra dá pra buscar um sexto, quinto colocado. Assim, vários jogadores experientes, tinha um Álvaro que vinha da Europa, assim, não é uma coisa assim, nossa, mas só por causa disso também significa que é grande coisa. Mas a gente tinha vários jogadores experientes aí que já jogaram em tantos outros lugares. E a maioria, grande parte aí, o Rui conhecia, né? O caso do Yonde aí. Pedido do né, Rui. Foi ele mesmo. Então, tipo assim, essa questão aí do salário, a gente não sabe se foi por isso que os jogadores jogavam com mal vontade, a gente não sabe. Porque um time bom a gente tinha pra jogar e conquistar algumas coisas. Mas nem isso a gente conseguiu. Eu acho que o que mais faltou nessa temporada foi realmente vontade de jogar. Teve um jogo que acho que foi o jogo que acabou o campeonato ali, que foi o 3-0 contra o Decisão. O Decisão vinha de maus resultados, tava na zona e tudo, e os caras vinham com a demissão de um técnico. A gente chegou com o time, querendo ou não, mal, mas formado pro jogo, os caras em crise, perdendo todas. O único desfalque que a gente teve desse jogo foi o André Lucas. O André Lucas, que se eu não me engano machucou a mão. Ele teve algum problema, foi no jogo. E acabou que a gente tava com o time montado, tinha o treinador, assim, não era o time firmado, só que era o time que vinha com a sequência, e os caras tinham acabado de demitir o seu treinador, contratou outro, era o primeiro jogo dos caras. A gente levou um vareio dos caras, um 3-0 lindo pro Decisão, um jogaço do Decisão, só que acabou que o time correspondeu. Acho que é ali que eu perdi as esperanças no time e acabou acontecendo. Felipe até hoje fica puto que a gente tomou um gol do jogador do Decisão que se chama Mosquito. Ele fica puto até hoje com isso, nós tomou gol de Mosquito. Toda vez que lembra desse jogo, ele fala disso aí. E aí, cara, depois dessa temporada frustrante, a gente já viu aí que o Pernambucano esse ano já mudou, né? Agora vão ser 3 times aí que vão, assim, disputar a segunda fase, né? Porque agora virou bagunça esse negócio aí. E assim, pra você, essa expectativa aí do que a gente possa esperar, você acredita que esse ano o time consegue? Venha brigar pra poder subir? O que você espera aí? O que você tem a dizer? Eu acho que o Petrolina é um time que consegue, se quiser, consegue o acesso. Tem grandes adversários, como o próprio Central, que jogou a Série D ano passado, acabou sendo rebaixado, mas jogou a Série D. Só que eu acho que o Petrolina, comparado com os outros times, é melhor. A gente não pode julgar ainda porque não vai ser anunciado as contratações agora, provavelmente vai ser perto do meio do ano, um pouquinho antes, talvez, porque começa, acho que setembro. É em novembro, né? A Federação do... final do ano ali. E eu acho que a gente pode subir sim. A gente com certeza vai apoiar. Eu, o Gustavão, provavelmente vai estar lá todos os jogos. E, assim, eu acho que minhas expectativas é que o Petrolina suba. Não precisa ser como campeão, só que subindo já tá ótimo demais. Eu acredito que o Petrolina tem potencial. Campeão também é bom, ótimo. Ótimo. A gente, assim, vai pegar adversário difícil, mas sabemos que tem potencial pra subir e talvez, quem sabe, ser campeão. E é uma coisa que eu tô muito curioso pra saber, porque, tipo assim, começa em novembro. E a gente não sabe até quando vai o campeonato. Provavelmente termina em dezembro. E em janeiro já tem, assim, o Pernambucano mesmo com os elites. Aí era uma coisa que eu tava até conversando com o pessoal, porque a gente não sabe como é que vai ser a montagem do time. Porque vai montar 2, se vai
vai montar Rapidão, um time né? mais ou menos pra jogar essa primeira fase e depois montar um time bom pra jogar com os outros? É. Porque é muito gasto. Aí é uma coisa que eu tava muito em dúvida. Ou então já vai contratar um time assim bom pra jogar os dois. Porque complicou agora esse negócio aí, né, velho? Eu acho difícil o Petrolina montar um time pra dar 2 campeonatos a seguir. Pela lógica da federação, assim, acredito que pela lógica era pra ser em setembro ali e acabar pro final de outubro, muito- no máximo final, no início Sei lá. de novembro. Só que eu acho que vai ficar meio confuso. A federação, já sabemos que vai começar em janeiro por causa do novo calendário e tudo. Só que realmente tem que ter organização. Vamos ter que se organizar aí pra fazer um time competitivo pra segunda. Eu não sei qual é os planejamentos deles. Quer fazer um time contratar já logo assim que acabar Assim e que tal. fica a dúvida, né? É. Porque vai estar muito em cima, cara. É muito gasto, mas eu espero que Jefferson, por favor, faça o time competente pra nós. A gente não aguenta mais sofrer. Faça o time. 2023 você fez um time tão bom. Não precisa velho. nem Pelo ser amor de Deus. grandes nomes, não. A gente em 2023 dá pra Pega cara ganhar, tá ligado? raçudo, cara que corra. Não pega por nome, pelo amor de Deus. Ninguém quer nome, não, meu amigo. A gente quer jogador que corra. Jogador que já conheça, né? Que seja da região, que já verdade. sabe como é jogar aqui, entendeu? Tipo, Que entende o time, que tem um DNA, entendeu? Jefferson, pelo amor de Deus, para de panelinha na base, meu amigo. Faz a seletiva, pega quem realmente joga bola. Isso mesmo. Não por panelinha, não porque é amigo de vocês, pelo amor. E a bora. gente teve bons jogadores aí Sim, também na base esse ano. Aqui a Cula dá pra aproveitar um, tá ligado? Então tem que ficar atento a isso também. Muita Infelizmente coisa. ainda tem muita panela, só que a gente vê que tem jogadores bons na região. Não só aqui, tanto em regiões próximas como Casa Nova, Juazeiro, regiões próximas, né? Lagoa Grande também. Mas tem que dar oportunidade. Se não tiver oportunidade, cara, a gente não vai conseguir crescer assim em questão de banco. Então, pessoal, esse foi mais um bate-papo. Agradecer aqui ao Vitor por ter aceitado Valeu, participar com a gente. Depois de muito tempo, finalmente a gente trouxe ele Deu aqui. certo, E é isso aí. finalmente. Se você gostou e se você gostaria de participar do bate-papo também, só tá mandando uma mensagem pra gente. Comenta aqui nos comentários ou então entre em contato com a gente lá no Instagram que a gente tá marcando. Então é isso daí. Valeu. Tamo junto, Até a rapaziada. próxima.